Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor e o boa noite aos amados amigos aí do Facebook e do YouTube. Amém? Bom, amados irmãos, o assunto de hoje que nós vamos, avaliar aqui um vídeo do Evandro Ferreira, E o tema de hoje desse debate é sobre questão se o cristão ele pode usar arma, Então, é um assunto muito sério que nós devemos levar a sério a Bíblia Sagrada. Sempre nós respeitar os mandamentos do Senhor, da qual muitos não respeitam o mandamento de Jesus, Assim como o Evandro Ferreira, esse aí que você está vendo aí na tela, ok? Então eu avaliei plenamente o canal do Evandro Ferreira, E eu vi que ele é daqueles que estuda outros ensinos. Ele estuda muitos ensinos dos homens, teologia, outras tradução. Então o Evandro, ele não tem plenamente uma certeza de uma Bíblia que fala realmente a verdade. Ele está indo por muitas várias Bíblias, ok? Então uma coisa que eu quero dizer para os meus amados irmãos é que a palavra ela pode ser boa, mas o fim dela conduz à morte, tá? É a Bíblia quem diz esta palavra que eu estou dizendo, A palavra pode ser boa, mas o fim dela será a morte, porque será um tipo de palavra que vai levar você a violar o mandamento da Bíblia Sagrada, ok? Então eu peço que vocês me acompanhem esse vídeo do Evandro e nós vamos avaliar, ok? Então vamos lá, quero que vocês me acompanhem aí, tá bom? Leve a sério, irmãos, os mandamentos do Senhor, tá bom? Sem a obediência aos mandamentos do Senhor, ninguém verá o reino do céu, tá bom? Quero que você me acompanhe na tela, vamos lá. Essa é uma questão muito delicada, o cristão e o porte de arma, ou se o cristão deve ter uma arma de fogo em casa. Eu acredito que muitos vão argumentar da seguinte forma: se você crê em Deus, por que você vai ter uma arma, não é? Então basta a sua fé. Eu até entendo esse pensamento, eu entendo esse raciocínio, e que algumas pessoas, até evangélicos, realmente pensam dessa forma. Inclusive durante a pandemia eu vi muito esse pensamento. Ora, Deus guarda, e se nós temos fé, para que usar máscaras, para que adotar as medidas que foram assim recomendadas pelas organizações aí competentes. Nós não podemos confundir ter fé com agir de forma imprudente. Nós não podemos confundir, tá bom? Ter fé não significa que eu vou agir de forma imprudente e irracional. Então, entrando nessa parte aqui, amado irmão, nessa parte aí, ok? Sobre a questão de usar máscara, Claro que a gente tem que usar máscara para poder entrar no mercadinho e usar máscara por causa das autoridades, ok? Mas o que nós devemos fazer é sempre confirmar a palavra do Senhor, porque praga nenhuma chega à casa do Senhor. Como eu já falei, já expliquei para vocês sobre questão de doenças. Doença, todo mundo pode pegar doença, Porque a própria Bíblia diz que a doença é para provar sempre o servo do Senhor, para provar o pastor, para provar os sábios do Senhor cristão, para provar se ele vai ter fé realmente, que ele vai ser curado. Então, o que nós devemos é sempre honrar a palavra de Deus. Praga nenhuma pega no verdadeiro cristão. Isso eu afirmo e sou testemunha até hoje. Nós temos que honrar a promessa de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio, que eu já mostrei no meu canal, que aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, praga nenhuma chegará até você. Seja a praga do Egito, aquelas pragas do Egito, e outras pragas que não estão escritas no livro da lei, não está escrito na Bíblia. Então essas pragas, elas virão, da qual não estão escritas na Bíblia.
Então Deus disse que se você guardar os mandamentos, quer você respeitar, guardar tudo que está na Bíblia, praga nenhuma chega até você. Então nós temos que honrar o próprio Deus. Então nós não estamos sendo incoerentes em coisa nenhuma, tá? Nós usamos máscara por causa das autoridades, para entrar no mercadinho, senão você não entra. Então o que eu quero dizer para o Evandro Ferreira, que isso não é incoerência, não é nada não, ok? Nós, verdadeiros cristãos, Evandro, nós honramos a palavra de Deus. E coronavírus é uma praga uma praga maligna criada pelos homens, que mata a pessoa, tá certo, Evandro? Então, nós usamos máscara por causa para entrar no mercadinho, mas praga nenhuma pega no verdadeiro cristão, tá certo, Evandro? Se cristão pegou praga aí é porque são cristãos que não obedecem os mandamentos do Senhor, ok, Evandro? Eu sou testemunha e outras pessoas são testemunha que praga nenhuma chega até essa pessoa, coronavírus, ok? E sempre serei testemunha para que o nome de Deus e a promessa sejam honradas de Deus aqui na terra, tá? Então vamos acompanhar aqui o restinho, meus irmãos. Me acompanha aí, tá? Nada a ver. Por exemplo, não é porque eu tenho fé que eu vou sair de casa e deixar a porta aberta e vou dizer, eu tenho fé que Deus vai cuidar. Sim, de fato, pode acontecer, como já aconteceu uma vez em que nós saímos de casa, minha esposa e eu acabei deixando a chave na trancadura, na fechadura da casa e fui embora. Claro que não foi proposital. Que os irmãos aí acompanhem lá no canal dele esse vídeo todinho, tá? Porque aqui ele vai começar a se justificar, contar a história dele, né? Sobre a história dele. E nenhuma dessas justificação dele, né, vai adiantar. Porque ou nós obedece o mandamento de Jesus, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou você não obedece. Tá? Então a palavra do Evandro pode ser boa, mas o fim dela vai conduzir à perda da salvação de vocês, tá bom? Então eu vou adiantar aqui o vídeo para chegar na parte que eu mais quero, tá? Espera aí, só um momento. Pronto, então vocês me acompanham agora essa parte aí, ok? Essa parte aqui que eu quero, vamos lá. É que se ter uma arma em casa é a melhor maneira de você defender sua família, eu não estou dizendo que você tem uma arma para sair atirando em ninguém. Não, é claro que não. Mas imagine só, se você chega na sua casa e você encontra alguém lá roubando, ou você está dentro de sua casa até dormindo e daqui a pouco sua casa é invadida, preste muita atenção. Quem invade a sua casa, seja se você está lá ou não, quem entra na sua casa, ele está disposto a tirar a sua vida. Pode ter certeza disso. Quem entra na sua casa, quem invade sua casa, está disposto a tirar a sua vida. E se eu ter uma arma de fogo, é a melhor maneira de eu defender a minha família, a minha esposa, o nosso lar, com toda certeza eu vou ter uma arma de fogo. Pronto, então a gente vamos entrar nesse assunto aqui, né? O Evandro Ferreira, ele está generalizando, né? Ele está generalizando. Então ele já está empurrando na mente das pessoas que se o ladrão vai roubar a sua casa, ele vai para matar você. Então ele já está generalizando, né, irmão? Então não é todo ladrão que vai roubar a sua casa que ele vai matar você. Não é todo ladrão. Então nós vamos entrar nesse tema, nesse assunto todinho aqui, tá? E eu quero dizer para os irmãos, quando eu falo debate, exatamente aqui é como se eu estivesse ao vivo, mas o Evandro Ferreira, como se eu estivesse fazendo uma live com o Evandro Ferreira. Então, aqui, né, como vocês acabaram de ver, aqui ele está falando. E agora vai ser a minha vez de falar. Ele já falou a parte dele e vai ser a minha vez de falar. Então,
eu chamo assim, que é um debate. Debate significa que nós estamos discutindo o assunto, ok? Então não é um debate ao vivo, é um debate como eu estou fazendo aqui, ok? Então, olha só, e vamos aqui continuar. Então, olha só. Então, ele está generalizando. Como vocês mesmos vê, né, o ladrão, nem todo ladrão vai para matar. Nem todo ladrão vai para matar. Agora, se você reage, aí, meu amado Evandro Ferreira, aí você pode morrer. Alguém da sua família pode morrer ou você mesmo ser baleado, se você reagir. Se você reagir. Claro que tem alguns, né? Tem alguns ladrão mesmo que são mal, são do diabo, que ele já vai realmente para matar a pessoa. Mas é dificilmente a gente vê direto, né? Ladrão matando a pessoa sem a pessoa reagir. Mas todas as pessoas que morrem, que o ladrão vai roubar, é porque eles reagem, né? Então, sequentemente, quando eu vejo nos jornais, eu sempre vejo, né? Porque a pessoa reagiu e o ladrão matou. Então, nunca reaja a um assalto, a um roubo, ok? Nunca reaja, ok? Somente confie em Deus e temos que estar preparados, irmão, para tudo. Temos que estar preparados para perdas, ok? Isso nós vamos entrar no assunto daqui a pouco. Então vamos aqui acompanhar aqui, para você ver o restante, tá? Que Deus aí abençoe os meus amigos aí do Facebook e das redes sociais, tá? Vamos lá acompanhar. Sem dúvidas nenhuma. E quanto a atirar em alguém, seria algo que eu não faria com prazer, que eu não faria com orgulho, com alegria, mas se preciso for, sim, eu faria, com certeza. Sem pensar duas vezes, eu faria, eu defenderia e eu defenderei minha família, minha esposa, com tudo. Pronto, ok? Então, como você acabou de ver, ok, amadinho? Então, o verdadeiro cristão, ele jamais iria dizer uma coisa dessa. O verdadeiro cristão, que obedece às leis de Deus, que é os mandamentos, jamais iria dizer uma coisa dessa. Que usaria realmente uma arma para defender a sua família. Então, eu tenho o Evandro Ferreira como gentil e publicano. Os meus verdadeiros irmãos são aqueles que obedecem os mandamentos da Bíblia, ok? Então, veja aí. Então, ele realmente, escuta bem, ele realmente vai usar uma arma. E claro que ele vai usar uma arma, ok? Então, isso acaba entrando na mente de alguns cristãos, por causa do Evandro Ferreira. Essa opinião que é maldosa, uma opinião que não é bíblica. E Deus não permite nós usar arma, seja a espada, seja arma, seja o que for. A Bíblia não nos permite, ok, meu irmão? Então eu vou mostrar os textos bíblicos e você tem duas coisas a decidirem. Ou ouvir mais os homens, as autoridades, ou se não, a própria Bíblia, né? A lei de Deus, o mandamento de Deus. Você tem que decidir, né? Por isso que a Bíblia diz, né? É melhor antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, a lei de Deus é diferente das leis da terra. Então, já tem muitas igrejas aí, tem pastores que andam com vendendo espingarda, já tem pastores armados, irmão. O que eu vejo aí é as igrejas das cruzadas, aquelas igrejas das cruzadas, tudo se armando, e Deus não permite isso, ok? Seguir a Jesus, irmão, não é brincadeira, não é fácil você seguir para poder obedecer os mandamentos do Senhor, ok? Então vamos acompanhar aqui o restinho, tá? Vamos lá. Então ali, como vocês estão vendo ali, a cor, né? A cor azul e branco. A cor azul e branco, né? Porque é uma cor que representa Israel. Aquela bandeira, ou aquela bandeira lá de Israel, azul e branco. E a estrela que tem no meio. Por quê? Porque aquele povo de Israel lá, os judeus de Israel,
que carrega essa bandeira da estrela, aqueles judeus não são povo de Deus. São os falsos judeus que não acreditam em Jesus. É um sistema, ok? São o sistema. Os judeus, eles são os anticristo, que não acreditam em Jesus. São esses que carregam a bandeira azul e branco, que tem a estrela que representa Satanás, ok? Já mostrei para vocês na Bíblia, ok? Os judeus no Velho Testamento, eles fizeram a estrela Deus Refã. Eles fizeram o próprio Deus para ele, o símbolo da estrela, ok? Então, é melhor vocês abrirem isso aí. Então, são um sistema. Então, por isso que você vê aqui a cor azul e branca aí no Evandro Ferreira, porque ele está seguindo o sistema. E ele acha que ele pode usar arma, tá? Então, vamos acompanhar aqui o restinho. Significa que eu não tenho fé em Deus. Se o Senhor não proteger, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor protege, mas há um sentinela vigiando. Deus nos guarda, mas há atitudes e responsabilidades que são nossas e não de Deus. Há cuidados que nós devemos tomar. Nós não podemos... Bom, você acabaram de ver aí, tá certo, irmão? Você acabaram de ver aí. Isso é ter fé? Né? Isso é ter fé em Deus? Claro que não, tá? Vou deixar bem claro para vocês que isso não é ter fé em Deus. Você começar a usar arma para matar um ladrão para defender a sua família. Isso não é fé. Mas, irmão Roberto, o que você quer dizer com isso? É o seguinte, amado irmão. A fé é você acreditar em algo que você não vê. Então, primeira coisa, se você crê, tem fé que Deus existe, você tem que obedecer os seus mandamentos. Então, fé é a verdade. Fé significa a verdade. Você sempre obedecer a verdade. É você crer em Deus, que Deus existe. A fé é um firme fundamento das coisas que você não viu, né? E você aprova das coisas, você aprova aquilo das coisas que você não vê. E é um mistério tremendo quando Deus, ele realmente mostra o seu poder, o milagre para nós de coisas que nós não vemos e nós acreditamos que Deus ele cura, tá? É muito incrível o mistério de Deus. Então você acabou de ver aqui. Então isso não é fé. Já quero dizer para o Evandro Ferreira que isso não é fé, porque a minha fé é Evandro Ferreira. Eu tenho fé em Deus. A minha fé, que é a verdade, ter fé em Deus, acreditar em Deus, é eu obedecer o mandamento que está na Bíblia, dito por Jesus, que eu vou trazer a partir daqui a pouco. E também no Velho Testamento, né? Isso foi proibido de o povo de Deus usar arma. Tá bom, amado? Peço que vocês me acompanhem o segundo vídeo, se não der tempo gravar, vou dar a memória do meu celular, tá? Vamos lá acompanhar. Vamos acompanhar aqui, deixa eu botar. Confundir e pregar por aí que por ter fé você tem e pode andar de forma inconsequente e imprudente. Não é porque você tem fé que você vai se atirar de cima de um prédio. Não é porque você tem fé que você vai pular na frente de um carro em movimento. Tem nada a ver. Aí você pode até distorcer o texto, não é? Usar a seu favor, mas ele dará ordem para te guardar e tudo, como o diabo fez. Não tente a Deus. Não use de desculpa de dizer que tem fé para tentar a Deus. E sobre a arma, claro, tomados todos os devidos cuidados, quem vai ter, nem todo mundo tem capacidade psicológica para ter uma arma, tá bom? Porque eu realmente entendo que é perigoso. Imagina só um casal que são super, vamos dizer, agressivos um com o outro e daqui a pouco tem uma arma em casa e eles começam a discussão e terminam isso na bala. É claro também que há outro caso em que há crianças, então deve tomar todos esses cuidados, onde deixa a arma, onde deixa a munição, tudo sempre com o máximo de prudência, tá bom? Não é para o cristão sair atirando em ninguém, não é para o cristão sair fazendo vítimas aí, mas nós podemos sim nos proteger com a arma. Eu não encontro versículo algum que proíba, eu não encontro um texto que proíba isso, tá bom? Que proíba o cristão de ter uma arma. É claro que eu não vou dizer que deve-se ter e atirar para matar, não. Mas se é para você defender sua família, use o que você puder, tá bom? Então, vocês acabaram de ouvir aí
ok? Vocês acabaram de ouvir aí, amados irmãos, ele falou que não encontrou nenhum texto bíblico que proíbe você de usar arma. Como é, irmão? Como é que ele vai conhecer a Bíblia se ele não procura a Bíblia do Velho Testamento até o Apocalipse? Ele tem que ler a Bíblia toda para conhecer sobre esse versículo que é proibido de nós usar arma, ok? Então ele vive mais nos estudos dos homens, na teologia, no grego, em várias Bíblias. Ele vive pesquisando muitas Bíblias de outros contextos, de outras traduções, e perde seu tempo de conhecer a toda a verdade, lendo uma Bíblia só, né? Irmão, então você vai conhecer o texto bíblico aqui e mostrar para o Fernando, para o Evandro Ferreira. Por mais que eu mostre a verdade aqui, irmão, dentro do texto bíblico, que é proibindo de nós usar arma, que é proibido de nós matar, mesmo assim, eu posso acreditar que ele não vai receber, ok? Ele não vai receber. Ele vai continuar com seus estudos dos homens, de grego, de outras traduções, ok? Porque ele já está no sistema. Ele está mais indo na opinião do sistema, de um político que manda tudo as pessoas se armarem, né? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro manda as pessoas se armarem e ele está indo pelo ensino do homem, do sistema, das autoridades, ok? Como eu falei, a lei de Deus, ela é diferente da terra. Nós temos um mandamento bíblico, uma lei para obedecer. Então você tem que escolher. Se você matar, você morrerá pela espada e você não vai ter a salvação. Todo aquele que mata já comete o pecado, e pecadores não entrarão no reino do céu. Tá bom? Então vamos aqui terminar o vídeo para a gente ir para o texto bíblico, tá certo? Vamos lá. Pronto, amados irmãos, né? Então, eu peço a vocês que acompanhem o vídeo completo lá no canal dele, ok? Acompanhem o vídeo completo no canal dele, então é isso aí. Então isso aí que ele está fazendo é um escândalo. É um escândalo para o Evangelho, para a lei de Deus. É um escândalo, ok? Escândalo não é simplesmente você ver pastores cometendo adultério, pastores roubando, espancando. Escândalo não é somente isso aí. O escândalo que vai enganar muitas pessoas e levar as pessoas a perder a salvação é exatamente o do Evandro Ferreira. A opinião dele, que ele realmente vai usar arma. Então, a palavra pode ser boa, mas o fim dela conduz à morte. Então ele se justifica muitas coisas ali para poder dizer que ele pode usar a arma para defender a sua família. Então ele usa muita justificação. E é uma palavra boa, o que ele fala ali da justificação é uma palavra boa. Mas o fim delas, irmão, vai levar você à morte. A Bíblia diz que nenhum pecador vai entrar no reino do céu. Todo homicida que comete o homicídio, que mata a pessoa, não vai entrar no reino do céu. E ponto final. E ponto final. Então nós, verdadeiros cristãos, não podemos matar ninguém, para defender ninguém. Okay? Ou nós obedecemos a Deus ou não. Nós não podemos ir pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias mentes. Nós temos que obedecer à Bíblia Sagrada. Né? Felizes é aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Okay? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o ladrão ele tire a aguenta da minha família. Né? Mas minha família, graças a Deus, é uma pessoa que obedece a Deus e eu vou estar feliz. Claro que eu vou ter, né? Vou chorar, vou lamentar muito, claro, mas ao mesmo tempo eu vou estar feliz, porque eu vou encontrar com a minha família, com aquele que o ladrão tirou a vida. Eu vou me encontrar com ele.
ao mesmo tempo depois eu vou ficar feliz, tá? Então, nós não devemos temer a morte. Nós não devemos temer a morte. Nós temos que ter medo somente de Deus, que Ele pode destruir tanto o corpo e lançar com o sopro direto para o inferno, tá? Então nós devemos temer a Deus e não aqueles que matam. Então, ok? Então confia em Deus. Simplesmente confia em Deus e temos que estar preparados, irmão, para tudo. Os apóstolos, né, os discípulos, pessoas lá no Velho, tanto no Velho Testamento como no Novo, eles perderam seus parentes através dos inimigos. Eles perderam seus parentes cristãos, mas eles tinham a certeza que eles em breve vão ressuscitar e vai se encontrar com seus parentes, da qual os inimigos tiraram a vida, seja um ladrão, seja os romanos, seja lá quem for. Mas eles têm a certeza que eles vão encontrar com eles e vai ser uma grande gozo lá no céu, ok? Então eu vou logo aqui direto mostrar para os irmãos aqui e para o Evandro Ferreira o texto que ele diz que não tem na Bíblia, proibindo de nós usar arma, ok? Então eu peço aos irmãos que abram lá em Mateus. Peço aos irmãos que abram lá em Mateus, tá? Aqui em Mateus, sobre as leis de Moisés, ok? Abra suas Bíblias em Mateus 5, versículo 21. Diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Ok, irmão? Olha só. Eu já estou mostrando para vocês aqui que lá no Velho Testamento era proibido de um homem, por si só, matar alguém. Né? Antigamente era olho por olho, porque Deus ele usava seu povo para eliminar os inimigos. Mas nenhum daqueles povos judeus podia matar alguém sem a ordem de Deus. Era proibido, ok? Então está aqui a prova, ok? Vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Ok, amados irmãos? Então, quem matar estará sujeito ao julgamento e irá para o lago de fogo. Se não, se arrepender enquanto há vida. Ok? Então, aquele que matou o ladrão e não se arrepende daquela violação, que ele violou a lei de Deus, ele matou para defender a família alguém, ele matou para defender. E ele não se arrepende do que ele fez, de matar o homicida, ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que os homicidas, quem mata uma pessoa, vai para o inferno e será jogado no lago de fogo, ok? Então vamos lá. O versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto, ok, mas então está aqui a prova. Então está aqui a prova. Ok? A prova está aqui. Então Jesus, ele repete os 10 mandamentos. Ele diz como foi dito aos antigos, não matarás. E ponto final, amado irmão. Ponto final. Ok? Então a prova está aqui. É proibido de nós matar. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Então Jesus acrescenta mais ainda na lei de Moisés. Jesus acrescenta na lei de Moisés. Aquele que fizer um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento, né? Então está aqui para vocês. Eu peço aos irmãos que me acompanhem o segundo vídeo, né, desse debate, desse assunto, que eu vou mostrar no Velho Testamento, sobre a questão das pessoas que matavam as outras pessoas sem querer. Então vou mostrar para vocês todo o mistério que era proibido de você matar. No Velho Testamento foi proibido de você usar arma. Ok? Então me acompanhe em nome de Jesus, que vocês precisam conhecer a toda a verdade e vocês não terão mais dúvida. Uma coisa que eu digo para vocês é não bote a sua fé em acepção de pessoas. Não bota a sua fé no Evandro Ferreira, de você achar que você pode usar arma para defender alguém. Não. Obedeça este mandamento de Jesus. Jesus repetiu os 10 mandamentos para o rico. Não matarás.
ok? Então Jesus sempre repetia os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos ele não foi abolido. Porque se os 10 mandamentos foi abolido, então nós podemos matar. É verdade ou não é? Então tenha cuidado, irmão, com essas pessoas que dizem que a lei de Moisés foi abolida. Então tenha cuidado. São pessoas que não são de Deus, ok? Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês e que Deus ilumine, né? Tenha misericórdia do Evandro Ferreira, ilumine ele, né? Então, eu já mostrei o texto bíblico e vou mostrar mais ainda, mais claro, outros assuntos, que é proibido de nós usar arma. Um texto-chave para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, e até mais.